nós vamos fazer nesta manhã a mais importante viagem que um ser humano deve empreender nesta belíssima e curtíssima trajetória existencial. Uma viagem para dentro de nós mesmos. E o tema da minha conferência é felicidade roubada. Poderiam repetir? O som? Som? Felicidade roubada. Os fantasmas da emoção que estão dentro de nós e que sabotam a nossa qualidade de vida. Previamente, antes de começar a minha preleção, eu lhes pergunto: quem é aqui que sente que a sua felicidade está sendo roubada? Levante as mãos. Ótimo. Nós temos uns 30% de pessoas que levantaram as mãos. Fique tranquilo que até o final da conferência vamos chegar a uns 90%. Ao longo da história da humanidade, as pessoas tiveram ou vivenciaram uma série de causas que comprometeram aquilo que elas têm de melhor dentro de si. Por exemplo, Freud, que foi uma das mentes mais brilhantes do século passado, escreveu mais de 5.000 cartas para os seus amigos. Era uma pessoa extremamente sociável, mas um dia, numa das cartas, ele disse que trabalhava por pura necessidade. A vida tinha perdido o sabor, o encanto para ele. Um dos seus netos teve tuberculose miliar e faleceu. E ele estava com câncer. E a sua dor física e emocional furtou a sua felicidade por um tempo considerável. Não há gigantes nessa vida. A existência é um grande contrato cujas principais cláusulas não estão escritas. Cedo ou tarde, você vai ter que deparar com as suas lágrimas. Cedo ou tarde, você vai ter que enfrentar a mais dramática fragilidade. Cedo ou tarde, não vai ter ninguém que te apoie. Você vai estar sozinho dentro de si e vai ter que procurar lá no âmago do seu ser a força mais relevante para que você não viva essa tese. Repita comigo: se a sociedade me abandona, a solidão é suportável, mas se eu mesmo me abandono, a solidão é intolerável. O mundo pode te abandonar, mas você, em hipótese alguma, jamais pode se abandonar. O homem que mais formou pensadores ao longo da história da humanidade, Jesus Cristo, um dia foi abandonado por todos os seus amigos, foi traído pelo mais forte e foi traído pelo mais culto e mais forte intelectualmente, e negado pelo mais impetuoso e determinado fisicamente. Portanto, traído por Judas Iscariotes e negado por Pedro. E todos os demais que andavam com ele dia após dia deram as costas. Mas ele não viveu essa tese. Se a sociedade me abandona, a solidão é suportável. Mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. Ele jamais se abandonou. Por isso que naquele jardim da traição, nos momentos mais cálidos da sua história,
ele procurava dentro de si as mais notáveis ferramentas para ter um caso de amor com a sua qualidade de vida, quando o mundo desabava sobre ele. Reitero, a vida é um grande contrato de risco. As principais cláusulas não estão escritas. Cedo ou tarde, nós tropeçamos, passamos pelos vales dos vexames, pelas perdas, pelas frustrações, mas uma pessoa madura escreve os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. Quando ele bradava: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade, ele estava escrevendo no território da sua emoção os mais importantes capítulos. Ele estava gritando: a humanidade me abandonou, mas eu tenho um caso de amor com ela, jamais a abandonarei. Quando teus amigos te decepcionarem, te frustrarem, traírem, derem as costas, você deve gritar dentro de si: apesar de ser ferido, machucado, apesar de ser abandonado, eu apostarei tudo que tem naqueles que pouco têm. Isso distingue uma pessoa frágil. Muito obrigado, muito obrigado. Isso distingue uma pessoa frágil de uma pessoa forte. Os frágeis apostam naqueles que lhes dão retorno apenas. Os fortes apostam, como eu disse, tudo o que tem naqueles que os abandonam. Os frágeis julgam, os fortes abraçam. Os frágeis querem ter uma vida como um céu de brigadeiro, sem percalços e sem acidentes. Mas os fortes sabem que nos momentos mais dramáticos, eles podem viver as mais belas histórias e se tornarem sábios ao longo da sua própria história. Freud passou por esse caos e teve a sua felicidade roubada. Einstein, que foi também uma das mentes mais brilhantes do século passado e de toda a história da humanidade, não brilhou como um aluno nos tempos da universidade, e após se formar, ele não brilhou como professor universitário. Aparentemente era um derrotado. Ele foi trabalhar numa firma de patentes, sem nenhum apelo intelectual, carimbando e analisando documentos. Mas ali, aquele jovem que tinha a idade de muitos de vocês, com 22, 23 anos, começou a libertar o seu imaginário. Parecia um louco. Ele imaginava-se sentado num raio de luz e observando o que acontecia com o tempo e com o espaço, libertando a sua criatividade, ousando a andar por ares nunca antes respirados, a propor ideias, sem medo de cair no ridículo. Ele começou a escrever a teoria da relatividade. E com 27 anos, ainda imaturo emocional e socialmente, ele lançou os alicerces básicos de uma teoria que mudou a nossa maneira de enxergar o mundo e a vida. 27 anos. Não foram os incentivos exteriores, os aplausos exteriores, não foram os encorajamentos dos seus professores, dos seus parentes. O que o levou a brilhar na sua mente foi uma força incontrolável de contribuir com a humanidade, mesmo
diante dos acidentes da vida, mesmo quando o mundo desabou sobre ele. Mas Einstein tinha na sua personalidade alguns conflitos. Ele se casou e teve um dos seus filhos com um transtorno mental, uma doença psicótica, e ele internou esse filho no manicômio e nunca mais o visitou. O homem que mais conheceu as forças do universo foi derrotado pelas forças de um universo mais complexo que o universo físico, a mente humana. O medo de lidar com o incontrolável, o ambiente tétrico de um manicômio, o seu sentimento de impotência, as dificuldades que ele tinha para intervir nos delírios e alucinações do seu filho, fizeram essa mente brilhante ter sua felicidade roubada. Não há gigantes, ninguém. Cedo ou tarde, como eu disse, você vai ter que encontrar os fantasmas da sua emoção: irritabilidade, sentimento de culpa, autopunição, sentimento de impotência, abandonos, solidão, raiva, ciúmes, medo de errar, medo do vexame. Cedo ou tarde você vai encontrar os fantasmas mais insidiosos, mais invisíveis e mais poderosos, e que estão dentro de você, e a tua responsabilidade é domesticá-los. A tua responsabilidade é dar um choque de lucidez, criticá-lo, confrontá-lo, discordá-lo, impugná-lo, como um advogado de defesa o faz no fórum. Mas infelizmente no mundo todo nós não temos treinamento para que o nosso eu, que representa a nossa capacidade de escolha para ser autor da nossa história, gestor da nossa mente. Infelizmente a educação mundial, ela está doente, formando pessoas doentes para um sistema doente. A educação mundial nos ensina desde a mais tenra infância, da pré-escola à pós-graduação, incluindo o mestrado e o doutorado, milhões de informações sobre o mundo de fora, do pequeno átomo ao imenso espaço, mas não nos ensina informações, técnicas, ferramentas para conhecermos o mais complexo de todos os mundos, de todos os planetas. Que planeta é esse? A mente humana. E por isso que frequentemente nós saímos como meninos, como diplomas nas mãos, despreparados para lidar com os vampiros emocionais que sugam o que nós temos de melhor. Dando conferência na Romênia para meus leitores, vocês sabem que eu sou publicado em mais de 70 países, dando conferência na Romênia para os meus leitores da área de psicologia, educação, medicina e outras áreas. Eu falei, na Romênia existe, na Transilvânia, a lenda do Drácula. E essa lenda surgiu a partir de um homem inumano que empalava os seus inimigos, os matava de maneira atroz. Claro, não existe Dráculas ou vampiros fora de nós, mas existem dentro de nós? Tenha certeza, de maneira metafórica, eu quero dizer que há muitos vampiros que estão dentro de nós, sugando o que nós temos de melhor. Vamos fazer um teste aqui? Quem é que sofre por antecipação? Levante as mãos, sejam sinceros. Vocês acabaram de detectar um vampiro emocional. Todos os dias, esse
fantasma ou vampiro emocional que os leva a fazer o velório antes do tempo. Sofrer por aquilo que não aconteceu vai esgotando o seu cérebro, minando a sua criatividade, asfixiando a sua tranquilidade, seu encanto pela vida, sua capacidade de impactar as pessoas do seu trabalho, de fazer as coisas de um modo novo. E não apenas isso, não apenas o sofrimento por antecipação, o medo do que os outros pensam e falam de nós. Quem é que tem esse medo? Sejam sinceros, levante as mãos. Ou é preocupado excessivamente com o que os outros pensam e falam de si? Levante bem as mãos. Bom, vocês estão entendendo que eu perguntei quem tem sua felicidade roubada, uns 30% levantou as mãos, ou levantaram as mãos, agora nós já estamos em 60%. A preocupação excessiva com o que os outros pensam e falam de nós retiram o oxigênio da nossa ousadia. Por isso, nós temos que estar alertas. O nosso eu tem de usar ferramentas para se preocupar sim com os outros, ter um comportamento ético, inteligente, afetivo, generoso, mas jamais vender a nossa paz, a nossa tranquilidade e a nossa saúde emocional em função do que os outros pensam e falam de nós. Caso contrário, nós perdemos a autonomia, nos tornamos servos, escravos em sociedade livres. E eu falei exatamente isso para grandes líderes, seja no Supremo Tribunal Federal, para o Ministério Público Federal, tenho falado para a Polícia Federal, tenho falado para magistrados de várias partes do país, na Câmara Federal, que nunca nas sociedades democráticas, onde temos liberdade de ir e vir, e de expressar as nossas ideias, houve tantos escravos no único lugar que é inadmissível ser um prisioneiro dentro de nós mesmos. Agora, gravem isso por toda a sua história. Os maiores inimigos não estão fora de nós. Aquilo que mais sabota a tua felicidade, como eu digo no livro que eu estou lançando aqui. Como é que chama o livro? Felicidade Roubada. Um livro que eu estou lançando nesse evento. Felicidade Roubada. E eu gostaria que muitos de vocês tivessem acesso a essa literatura. E estarei depois aqui do evento, pelo menos meia hora, autografando lá no salão, nas livrarias. Felicidade Roubada. Os piores inimigos que sabotam o que você tem de melhor não estão fora de vocês. E frequentemente, nosso eu, que representa o gestor da mente humana, o centro da autonomia e de comando da psique, ele é fraco, frágil, não é treinado para ser líder de si mesmos. As pessoas pegam em armas para executar seus projetos doentios, ou usam a palavra para dominar pessoas, ou usam o dinheiro, o poder do dinheiro para controlar seus pares. Mas todas as pessoas são frágeis, porque os frágeis usam armas, usam a violência. Só os fortes usam o diálogo, o afeto e a generosidade. Mas em que universidade, em que escola de ensino médio ou fundamental se ensinam que o eu pode e deve gerir a mente humana, que o eu pode e deve dar um choque de lucidez em cada pensamento perturbador, que o eu pode e deve discordar de cada emoção fóbica, angustiante, tensa, confrontar com cada sentimento de autopunição? Aonde, em que recanto das sociedades modernas as pessoas são treinadas com cursos, treinadas intelectualmente para deixar de ser vítimas, para ser protagonistas da sua própria história? Infelizmente, como eu disse, apesar de o sistema educacional no mundo todo, inclusive nos países nórdicos, na Suíça, Suécia, Dinamarca e assim por diante, na Ásia, como China, Singapura,
Japão e tantos outros países, também na Europa Oriental e Ocidental e nas Américas, bem como África e Oceania. A educação mundial nos prepara para intervir no mundo de fora, mas não nos prepara para intervir no mundo de dentro. Nos prepara para ser gigantes no teatro físico, mas não para ser gigantes no teatro psíquico. E nós, para termos saúde emocional, para que a nossa felicidade e a nossa qualidade de vida não sejam dilaceradas pelos fantasmas que estão alojados em nossa psique, temos que ser treinados todos os dias para deixar de ser frágeis vítimas e nos tornarmos protagonistas da nossa própria história, gestores da nossa própria mente. No último jantar, o homem que mais impactou o psiquismo humano, treinando o eu das pessoas a serem líderes de si mesmo, estava lá, diante da plateia dos seus alunos, que só lhe davam dores de cabeça. Todos eles tinham um perfil doentio. Judas Iscariotes o traiu, mas socialmente era o melhor deles, o mais culto, o que mais era preocupado com as mazelas sociais, o que menos importunava ou perturbava o seu mestre. Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. João, que todo mundo diz que era o melhor dos discípulos, na verdade era um dos piores. Ele flutuava a sua emoção entre o céu e o inferno. No momento era afetivo como um jovem, no outro, se alguém o contrariava, ele queria simplesmente eliminá-lo da existência. E além disso, tinha uma ambição do tamanho do mundo. Ele usou a sua mãe para fazer uma proposta para o seu mestre. Quando ele vier no seu reino, quando assumir o seu reinado, um queria sentar do lado direito, o outro do lado esquerdo, João e Tiago. Um queria ser o ministro da economia e o outro o ministro da justiça. O resto, os cargos inferiores para os demais, da turbe. Esse era um jovem, como qualquer um dos jovens da atualidade, extremamente ambicioso, quer os melhores cargos, sem trabalhar. João não entendia, gravem isso, João não entendia essas ferramentas que nós trabalhamos e ensinamos no nosso instituto, meu instituto, Instituto Augusto Cury, que dá cursos de treinamento do eu, gerenciamento da ansiedade, gerenciamento da emoção, excelência socioprofissional. Mas gravem isso, sonhos sem disciplina, repitam, produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas. Eu vou repetir, eu quero que vocês recitem mais forte. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas que nunca executam seus projetos. E disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas que só obedecem ordens. Divorciem esses dois fenômenos, sonhos e disciplinas, que vocês serão derrotados. Casem-nos, unam-os, que vocês terão sucesso aonde vocês forem, por onde andarem. Mas o jovem João queria o sucesso sem labuta, queria os aplausos sem passar pelos desertos, queria a glória sem entender que ninguém é digno do pódio se não utilizar os seus fracassos para conquistá-lo. Ninguém é digno da sabedoria se não utilizar as suas lágrimas para irrigá-la. No último jantar estava lá Jesus diante dos seus discípulos, e ele
ao invés de condená-los pelas atitudes inumanas, pela imaturidade, irritabilidade, necessidade neurótica de poder, necessidade neurótica de controlar os outros, não. Ele nunca deixou de ensinar, ele nunca desistiu de ninguém. Ele sempre, como eu disse, apostou tudo que tinha naqueles que pouco tinha. Ele era nobre, ele era extremamente bem resolvido, ele era maduro. Por isso, eu que fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra, quando analisei os seus comportamentos à luz da ciência, eu me curvei aos pés da sua inteligência. Gravem isso. Uma pessoa madura nunca aponta os erros de ninguém. Uma pessoa madura elogia, valoriza a pessoa que erra mais do que o seu próprio erro. Judas Iscariotes iria traí-lo. Quem já foi traído aqui de alguma forma? Levante as mãos. A grande maioria. E a traição se torna uma janela traumática inesquecível, ou janela killer. O volume de tensão dessa janela killer, ou zona traumática, é tão grande que bloqueia milhares de outras janelas. E o eu não tem acesso a milhões de dados para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Há um fenômeno inconsciente chamado RAM. Poderiam repetir? Fenômeno RAM. Registro automático da memória. Nos computadores você é um Deus, você registra o que quer quando quer. No córtex cerebral isso é impossível. Você registra sem autorização do eu em milésimos de segundos. Se você detesta alguém, tenha certeza, ele vai dormir com você e perturbar o seu sono. Porque o fenômeno RAM vai registrar e formar uma janela killer, cujo volume de tensão vai bloquear o circuito da memória. Por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão, nós cometemos os maiores erros da nossa vida. Palavras que jamais deveríamos dizer para os nossos filhos. Atitudes que professores jamais deveriam ter para com seus alunos. E reações que executivos jamais deveriam expressar para os seus colaboradores são expressas nos primeiros e cálidos 30 segundos de tensão, quando somos presos pelas janelas killer. Por isso, quando alguém te contrariar, te criticar, quando você passar por perdas, frustrações, quando alguém te trair, a melhor resposta é não submeter à ditadura da resposta, é a não reação. A melhor resposta é fazer a oração dos sábios. Podendo repetir? A oração dos sábios. A oração dos sábios é o silêncio, mas não qualquer silêncio. Não é um silêncio tímido, não é um silêncio encarcerante, não é um silêncio subserviente. É um silêncio onde você se cala por fora e grita por dentro. Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Em que circunstância me ofendeu? Devo eu ser escravo do meu ofensor? Eu exijo ser livre, eu exijo ser autor da minha história. Você acaba sendo um consumidor emocional responsável e maduro. Você teria coragem de ir no supermercado e comprar 1 quilo de alimento cheirando mal, putrefado? Sim ou não? Não. Mas quando alguém olha com o olhar atravessado, uma crítica, você compra ou não? Frequentemente compra. Nós compramos mal, porque não sabemos trabalhar o nosso eu, que representa o livre-arbítrio, a capacidade de decisão, a capacidade de escolha, para dar um choque de lucidez em todo o consumo emocional. A nossa terra vira terra de ninguém. A terra emocional vira terra de ninguém. Não tem fechadura, não tem tranca, não tem proteção. Dando conferência nos Estados Unidos para mais de 600 profissionais da minha área, mestres e doutores de psicologia, ciências da educação, coach e assim por diante. Eu falei para os meus alunos:
Quem é que tem seguro? De alguma forma. Claro, lá nos Estados Unidos, praticamente todos levantaram as mãos. Seguro de carro, seguro de vida, seguro empresarial. Aí eu perguntei, quem tem seguro emocional? E ninguém arriscou-se a levantar as mãos, porque não aprenderam a proteger a mais importante propriedade, a única que não pode ser violada, porque se ela é violada, tudo o resto desmorona. A sua emoção é a mais importante propriedade. Sabe quantas pessoas vão desenvolver depressão ao longo da sua história? Na humanidade, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Baixíssima proteção emocional. Sabe quantas pessoas vão desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da sua história? Importante, catalogado pela psiquiatria, de acordo com pesquisas internacionais. 3 bilhões a 3 bilhões e meio. Metade dessa plateia. E a minoria das pessoas vão ter recursos para se tratar com um bom psiquiatra, um bom psicólogo clínico. E a minoria da minoria vai ter uma resolutividade adequada. Por isso que hoje no nosso instituto, no meu instituto, nós estamos advogando que é muito melhor e muito mais generoso você prevenir do que você tratar. É muito mais importante você proteger a emoção e gerenciar pensamentos do que adoecer para depois procurar um profissional. O custo financeiro, o custo emocional é caríssimo. Nós temos que proteger a nossa emoção. Vocês têm que desenvolver seguro emocional. O mestre dos mestres, naquele jantar, desenvolveu o mais notável seguro emocional. Ele não vendeu a sua paz pela frustração, pela traição, pela negação, pelos estímulos mais estressantes que estavam ali, produzido por aqueles alunos naquela cálida refeição, na última refeição. Ele disse, um de vocês me trairá, mas eu não vou apontar a falha de ninguém. Todos queriam saber, mas ele não apontou. Ele simbolicamente deu um pedaço de pão para Judas, indicando que ele elogiou Judas. Ele não tinha medo de ser traído, ele tinha medo de perder um amigo. Nada e ninguém tirava a sua saúde emocional. Nada e ninguém. E ele mostrando uma capacidade de plantar não janelas killer, doentias, mas janelas light, saudáveis. Janelas light que financiam a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de pensar antes de reagir, a capacidade de libertar o imaginário, de desenvolver criatividade. Ele pegou uma porção de água e uma toalha e se curvou aos pés daqueles alunos que só lhe davam dores de cabeça. Ele quis dizer que uma pessoa verdadeiramente grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. Ele protegeu a sua emoção, gerenciou seus pensamentos e desenvolveu o mais notável seguro emocional. Reitero, nada e ninguém roubava-lhe a paz, como digo nesse novo livro. Ele era gestor pleno da sua mente, mas não tem sido assim. Intelectuais estão sendo furtados no que eles têm de melhor. Padres e bispos católicos, tenho muitos amigos entre eles, estão furtando a sua tranquilidade e a sua saúde porque não tem proteção emocional. Pastores e bispos protestantes, muitas vezes são ótimos para os outros, mas são algozes de si mesmos. Esqueceram-se de si, esqueceram de proteger a sua emoção e de cuidar da sua qualidade de vida.
Jovens como vocês, adultos como vocês, que estão no teatro social, trabalhando todos os dias, executando os seus sonhos, querendo impactar a sociedade, muitas vezes são ótimos para a sociedade, mas são também algozes ou carrascos de si mesmos. Não procuram desenvolver proteção emocional. É por isso que bilhões de pessoas vão adoecer, e dentre elas pessoas notórias, maravilhosas, mas que infelizmente não aprenderam a ter um eu gestor da sua própria mente. Eu quero fazer uma pergunta: quem é que cobra demais dos outros aqui? Levante as mãos. Eu já entendi que você cobra demais mesmo. Só por esse grito você estressa seus pares. As pessoas que cobram demais plantam janelas light ou killer? Killer. Aproxima ou afasta as pessoas de si? Todo pai, toda mãe, todo professor, todo executivo, todo namorado, namorada, marido e esposa que cobram demais, constrange, asfixia, furta a felicidade e a tranquilidade dos outros, porque eleva o tom de voz, passa sermões ou repete ideias, critica excessivamente ou retalha os outros, compara ou assim por diante. Consequentemente, registra através do fenômeno RAM, registro automático da memória, janelas traumáticas ou killer, piorando as pessoas. Isso leva à contração do que elas têm de melhor. Por isso, em ambientes insuspeitos, nós vamos ter pessoas que não contribuem com os outros. Elas têm excelentes intenções, mas as suas atitudes vão contra a realidade que produzem dentro de si. Agora, outra pergunta: quem é que cobra demais de si? Levante as mãos. Parabéns. Nós já elevamos aqui em 80% as pessoas que estão precisando gerenciar a sua mente e proteger a sua emoção. Quem cobra demais de si costuma ser as melhores pessoas da sociedade. Parabéns, aplaudam-se. Mas, novamente eu digo, são carrascos de si mesmos. Quem cobra demais de si é um agiota da emoção. O que um agiota faz? Ele nos empresta ou empresta para uma pessoa dinheiro quando ninguém confia mais nela. Mas ele cobra juros caros ou barato? Caro. E o agiota da emoção? Ele se doa, mas cobra cara a fatura. Ele cobra cara a fatura de si. Está sempre se punindo, sempre se pressionando, nunca satisfeito, não relaxa, não dá risada nem da sua estupidez. Você deveria dar risada de vez em quando da sua estupidez, de vez em quando da sua incoerência. Não leva a vida a ferro e fogo. Não furte a sua própria felicidade. Então, por favor, se vocês querem ter seguro emocional, aprendam. Não cobrar excessivamente dos outros, nem cobrar excessivamente de si. Cobre o suficiente para encorajar. E a melhor maneira de encorajar não é punir, é elogiar, valorizar a cada momento, cada acerto, para que você plante uma janela light e forme um bairro novo ou uma plataforma no córtex cerebral para que o eu seja autor da própria história. Terceiro ponto para formar uma mente livre e uma emoção saudável, e não furtar a nossa felicidade. Entender que por detrás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Ninguém te machuca se primeiramente não for machucada. Dê desconto para os outros. Pode não resolver o problema deles, mas resolve o seu problema. Quarto ponto: doe-se sem medo, sem reservas.
mas diminua ao máximo a expectativa do retorno, porque os íntimos são aqueles que mais podem nos ferir. Eu vou repetir: doe-se sem medo para os seus pais, seus amigos, na sua empresa, doe-se na sua escola, faça uma diferença, encante, diga palavras nunca ditas, expresse atitudes nunca expressas, ou seja, surpreenda as pessoas saudavelmente, mas diminuam a expectativa do retorno, porque os íntimos são aqueles que mais podem nos machucar. Quinto ponto: entendam que a maior vingança contra o inimigo não é odiá-lo, excluí-lo ou rejeitá-lo, mas perdoá-lo. Quando você perdoa, você redita janelas da memória, janelas killer. As janelas killer não podem ser apagadas. Nos computadores, você é um Deus, não apenas porque você registra o que quer, quando quer, mas porque você deleta o que bem entende, na hora que deseja. No córtex cerebral é impossível, ou são impossíveis esses dois fenômenos. Você registra o que quer e o que não quer, e além disso, tudo que está registrado não pode ser mais deletado, só reeditado. E quando você perdoa alguém, ele deixa de ser seu inimigo. Ele pode não se transformar num grande amigo, mas pelo menos ele não vai perturbar o seu sono e o seu apetite. Mas gravem isso. E muitas pessoas falham nas mais diversas religiões. O perdão não é um ato heróico. O perdão é um ato solene da inteligência. Você tem de se colocar no lugar do outro para entender, como eu disse, que por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Você tem de entender que uma pessoa infeliz, angustiada, deprimida, ou sob ataques de raiva e ciúmes, ela não é bem resolvida. Se ela te machuca, é porque ao longo da vida ela foi machucada. E quando você deixa de ser um julgador e passa a ser um abraçador, a vida fica muito mais suave, muito mais serena. Quem sente que precisa perdoar mais de maneira inteligente, levante as mãos. E quem sente que precisa se perdoar, relaxar mais, levante as mãos. Isso, parabéns, parabéns. Eu gostaria de aplaudir vocês pela sua sinceridade. E se vocês estão dizendo que eu só tenho 10 minutos, então eu tenho que correr. E se vocês que estão acima da média estão com esses problemas, imagina o resto da população. Vocês não imaginam o caos que está a sociedade. Elas estão sem direção, sem estratégia. Seu eu não é minimamente protagonista da sua própria história. Os fantasmas da emoção que estão dentro delas estão furtando a sua felicidade. Felicidade é roubada. Isso é algo muito, muito sério. Quando eu escrevi esse livro, eu não imaginava que ele pudesse ser um dos livros mais lidos do país. Hoje é o livro adulto mais lido do país, é o romance psiquiátrico mais lido. Eu imaginava que houvesse uma ansiedade por ler um livro de maneira tão intensa, mas é um sintoma, infelizmente, de que a humanidade está adoecendo rápida e coletivamente. Perdemos a capacidade, ou não encontramos, não treinamos a capacidade de ser autores da nossa própria história, e vocês têm de ser autores da própria história. Agora eu quero falar de outra síndrome que eu tive o privilégio de descobrir, chamada síndrome do pensamento acelerado. Poderiam repetir? Muito bem. Síndrome do pensamento acelerado. Antes de falar sobre os sintomas e sobre ela, eu quero fazer uma pergunta. Quem sente que precisa de técnicas, ferramentas ou curso para gerenciar a sua emoção, a sua ansiedade? Levante as mãos. Então vamos lá. Gravem isso, gravem isso. Pensar é bom. Pensar com consciência crítica é ótimo.
Pensar demais é uma bomba contra a saúde emocional. Quem pensa demais sem gerenciamento é como uma máquina o dia todo, dia e noite, ligada sem descanso. Aumenta a temperatura e as peças se fundem. Vamos ver como é que está a sua qualidade de vida em relação à síndrome do pensamento acelerado. Antes disso, gravem, não apenas o eu constrói pensamentos, mas há 3 fenômenos que lê a memória sem autorização do eu e que constrói pensamentos. Um deles chama alto fluxo. Ele lê a memória milhares de vezes para produzir imagens mentais, pensamentos e ideias, para promover entretenimento, prazer, encantamento, inspiração e sonhos. Só que esse fenômeno, que chama-se alto fluxo, repita comigo, ele é tão estimulado hoje pelo excesso de informação, televisão, games, dados, atividades, que ele constrói pensamentos numa velocidade nunca antes vista. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações do que o imperador romano tinha no auge de Roma. Produziu um desastre sem precedente na história, na mente humana, em todo o mundo, gerando a síndrome do pensamento acelerado. E nós temos um programa chamado Escola da Inteligência, para entrar na grade curricular 1 aula por semana, para que as crianças e adolescentes aprendam a gerenciar esses pensamentos. Quem tem amigos, filhos na idade de adolescência ou na fase de infância, levante as mãos. E quem é professor ou professora aqui, levante as mãos. Ótimo. Por favor, está o Bruno aqui, converse com ele sobre o programa Escola da Inteligência. E quem é de cidades fora de São Paulo, levante as mãos. Poxa, quantas pessoas. Nós, com muita humildade, eu renunciei aos direitos autorais do programa Escola da Inteligência para que ele seja acessível às escolas públicas e particulares, aqui e no mundo todo. E nós estamos aqui no West Plaza, no shopping, essa é uma grande notícia, com o Instituto Augusto Cury, para desenvolver cursos em todas essas áreas. E quem quiser conhecer o Instituto, procure o Bruno. E também, você que está em cidade de fora e tem o sonho de contribuir com a humanidade e de abrir um instituto na sua cidade, também procure o Bruno, porque estamos abrindo franquias no Brasil todo e também em muitos países. Então procure o Bruno. Podia se levantar, Bruno, por favor? Procure o Bruno, por favor. É uma grande oportunidade de contribuir com a sociedade. Bom, eu vou fazer uma série de perguntas aqui ligado à síndrome do pensamento acelerado. Levante as mãos com honestidade se vocês têm esses sintomas. Quem acorda cansado? Levante as mãos. Tem gente tão cansada que nem consegue levantar as mãos direito. Dores de cabeça, levante as mãos. Dores musculares, queda de cabelo, irritabilidade. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Há pessoas aqui que nem abaixaram as mãos, só ficaram levantadas. Bom, não é que elas são lentas, é que vocês são rápidos demais. E gravem isso. Smartphone viciam, games viciam. Ficar o dia inteiro plugado é um crime contra a saúde psíquica. Tenho denunciado em mais de 60 países, tenho denunciado em tantos países, que na era digital nós precisamos nos desintoxicar digitalmente, aprender a contemplar o belo, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, abraçar mais, dizer obrigado por você existir. Façam isso, quem está do seu lado, abrace.
Queridos amigos, queridos amigos, queridos amigos, fiquem, por favor, no máximo 2 ou 3 horas por dia com o celular. No final de semana, não fica o dia inteiro. Além disso, o comprimento de onda azul que sai da tela bloqueia a melatonina e também bloqueia o sono, desenvolvendo péssima qualidade de vida. Eu quero perguntar aqui, quem de alguma forma não dorme bem? Levante as mãos. Gravem isso. Você pode brigar com o mundo e vencer, mas se brigar com a sua cama, você vai perder. Ninguém consegue ter uma mente livre, uma mente brilhante, uma emoção saudável, se tem um sono comprometido. Síndrome do pensamento. Precisam ou não gerenciar a sua ansiedade? Precisam gerenciar a sua ansiedade. É por isso que eu escrevi também o livro Ansiedade, como enfrentar o mal do século, que tem causado um impacto enorme no Brasil. Mas uma pergunta, e se me responderem coletivamente, vou encaminhá-los 1 mês para um hotel fazenda. Pagos pelo meu amigo e querido amigo, o Bispo Rodovalho. Levante as 2 mãos, mas sejam sinceros, hein? Levante as 2 mãos se tem sintomas. Quem tem déficit de memória ou esquecimento? Levante as 2 mãos. Quem não levantou as mãos é porque esqueceu de levantá-las. O cérebro na atualidade está tão estressado, tão tenso, tão esgotado, que ele diz, não tem jeito, eu tenho que desligá-lo ou desligá-la. E ele bloqueia a memória, e nós esquecemos onde colocamos a chave do carro. Alguns colocam dentro da geladeira, e brigam com todo mundo na casa. Outros esquecem onde estacionaram o carro. Aí liga 190, vem o guarda, faz o boletim de ocorrência. De repente, 100 metros à frente, encontra o carro. E para não ficar chato, diz para o guarda, o ladrão teve compaixão de mim. Por favor, para esse esquecimento corriqueiro, não procure seu médico. Eu dou palestra para muitos médicos, porque o seu médico provavelmente também está esquecido. Déficit de memória na atualidade é o grito de alerta do cérebro, clamando para que possamos ter um caso de amor com a nossa qualidade de vida. Diga com você mesmo, eu preciso ter um caso de amor com a minha qualidade de vida. Porque quanto mais saudável eu for, mais criativo eu serei, mais impacto eu causarei no meu trabalho, na minha família, no teatro social. E o tempo está esgotado. Muito obrigado. Eu estarei meia hora aqui no box autografando os livros, no máximo meia hora, depois eu tenho compromisso. E eu vou pedir sinceramente que vocês deem um abraço carinhoso um no outro e digam obrigado por você existir, você é especial e insubstituível. A humanidade precisa de você. Diga essas palavras, por favor.